Gravando, então vamos dar continuidade. Deixa eu retornar aqui, que eu achei que estava gravando e não estava. Falando aqui da altitude, então aproveitando a imagem, nós temos aqui a cidade de Campos do Jordão, que está a 2.000 metros de altitude, Rio de Janeiro a 2 metros de altitude. Então nós percebemos uma amplitude térmica muito grande, porque como o Rio de Janeiro está próximo ao nível do mar e próximo à camada superficial que vai absorver um calor maior, então nós temos Rio de Janeiro, amplitude térmica de 22 graus centígrados, 2 metros de altitude. Campinas, 700 metros de altitude, amplitude térmica de 20 graus. Campos do Jordão, que está a 2.000 metros de altitude, nós temos 18 graus no verão, tá? Porque no inverno eles atingem temperaturas muito baixas. Aqui, quando ele está dizendo, conforme a altitude aumenta, a temperatura em um mesmo dia e horário tende a diminuir, porque o ar se aquece de baixo para cima. Se o ar se aquece de baixo para cima, as cidades que estão mais próximas ao nível do mar tendem a serem mais quentes do que as cidades que estão nas superfícies com altitudes mais elevadas, né? Aí ele vai dizer aqui que o primeiro a ser considerado é a espessura da atmosfera terrestre, que é muito maior do que a diferença da altitude entre as localidades da Terra. Ele está dizendo aqui que os raios solares percorrem na atmosfera tem cerca de 100.000 metros de espessura, e as cidades mais altas do mundo estão a aproximadamente 4.000 metros ao nível do mar, as cidades mais altas, né? Então, Campos do Jordão não é nem a cidade mais alta, tem aquelas que estão a níveis do mar bem mais elevados. Logo, percorrer 96.000 metros ao invés de 100.000 metros não é um fator que faria a radiação solar perder a intensidade de maneira significativa. Por isso que as cidades que estão mais próximas ao nível do mar acabam ficando mais quentes, né? O segundo motivo está relacionado à radiação infravermelha, que foi estudado por vocês no 7º ano. O Sol emite radiação que aquece a Terra, como os raios ultravioleta, a luz visível e os raios infravermelhos de alta frequência. No entanto, nenhuma dessas faixas de radiação aquece de maneira eficiente as moléculas do ar. O aquecimento ocorre quando a radiação chega ao solo e o aquece. Porque ele chega ao solo, essa produção de calor é que vai se dissipar, né? Então a superfície esquenta, o ar surge e as correntes de convecção que propagam o calor pela atmosfera. O aquecimento da superfície emite radiação infravermelha de baixa frequência. Esta significativa para aquecer a atmosfera. Então é a radiação infravermelha de baixa frequência e não a de alta frequência que vai provocar o aquecimento da Terra. As regiões mais baixas têm uma maior quantidade de gases capazes de reter calor, como o gás carbônico, o vapor d'água, intensificando o aquecimento. Pela combinação desses fatores, quanto mais alto, mais frio o ar. Por consequência, a localidade também vai ficar mais fria. Então, o que vai reter o calor são os gases que estão presentes na camada mais baixa da atmosfera. Então, as regiões mais poluídas e que emitem uma grande quantidade de gás carbônico vão reter mais calor. As cidades que têm um grande movimento de trânsito, as grandes metrópoles, né, com um trânsito intenso, retêm um calor muito maior, porque o gás carbônico vai fazer com que os raios solares fiquem retidos na forma de calor aqui na superfície terrestre. Aí um outro fator que tem que se levar em consideração é o fator do relevo. Então, o relevo é outro motivo para a diferença de temperatura e clima entre as regiões do planeta. Uma cadeia de montanhas, como a Serra do Mar no Paraná, por exemplo, pode ser capaz de bloquear ventos e massas de ar vindos do litoral e assim de ajudar a definir o clima dessa região. Então, a gente sabe que quanto mais relevo, quanto mais montanhas tiver numa região, ela vai estar influenciando. As regiões que têm aquelas planícies, né, vão ser regiões com ventos mais fortes, eles acabam carregando as correntes de ar para outras regiões. Isso pode dificultar a formação de nuvens na região e a ocorrência de chuvas. Aí vamos para o outro fator,
que é a vegetação. A vegetação é um aspecto que influencia o clima e também é influenciada por ele. Por exemplo, aumentando a vegetação local, as temperaturas podem ser mais amenas por conta da formação de sombras produzidas pela absorção do sol pelas plantas, maior umidade, absorção da água dos solos. Por outro lado, a redução das áreas verdes é o motivo da existência de ilhas de calor. Um efeito observado nas áreas urbanas, em que a temperatura é significativamente maior do que as áreas rurais do entorno. Isso ocorre porque os materiais constituintes da superfície urbana absorvem e armazenam energia solar de maneiras diferentes, além de atrapalhar a circulação do ar. Então, quanto mais vegetação a gente tem numa determinada região, mais vai ser favorável para o clima daquela região. Eu vou pegar, por exemplo, aqui, no Brasil nós temos uma área muito grande, né? Nós temos muita área verde.